Olá, meus amigos da TV O Impacto, estamos de volta. Hoje estou aqui recebendo com muita alegria esse menino aqui, Wilson Navarro, o Navarrinho, conhecido no futebol santareno, naquela época em que o futebol santareno ele esnobava com tanto jogador craque de bola aqui, né? E craques que brilhavam aqui no futebol santareno, mas que vinham de Belterra, que naquela época a Belterra pertencia ao município de Santarém, vinha de Alenquer, de Oriximiná, de Monte Alegre, muito jogador, de Óbidos, né? Então a turma lá de olho, olha, lá em Alenquer, em Óbidos, em Oriximiná, tem o Juruti, tem jogador bom de bola em Belterra, vai buscar, traz para cá, vem para São Francisco, vai para São Raimundo, enfim. Bem, e um dos jogadores que brilharam realmente, tem uma história, além de outros que nós já contamos, no nosso quadro Craques do Passado, eu trago hoje o Wilson Navarro. Navarro, prazer recebê-lo aqui na TV Impacto. Prazer todo meu, prazer com certeza absoluta também dos meus amigos que conviveram comigo, prazer da minha família. E nós só temos a agradecer pela grande situação que você está criando para fazer esses comentários com esses jogadores do passado. E com certeza tudo é passado no momento que a história passou. A história é bonita e o agradecimento será eterno. Bem, então aqui contar um pouco da história, da trajetória dele no futebol santareno, mas hoje, inclusive, posso dizer que o Navarro, depois de uma carreira brilhante no futebol, inclusive jogando até em Manaus, ele hoje atua no setor de educação, é professor no modular, então, quer dizer, o homem não para, continua aí trabalhando. Navarro, começando, você é natural de Belterra, aí veio pequeno para Santarém e começou a sua carreira aqui no São Francisco. Exatamente. No São Francisco eu comecei em 1961, 61. E meados de 61. Eu tinha 7 anos de idade nessa época. Tá vendo? Você era garoto, você era garoto. Eu já estava na faixa de 14 para 15 anos, porque eu sou de 1946, Valdo. Certo. Mas já jogava bola em Belterra num time de cruzadas, né, que pertencia à igreja católica, e nós tínhamos um padre que gostava muito de futebol chamado Frei Vicente. Com certeza meus colegas de Belterra principalmente ouviram muito falar no Frei Vicente. E ele formava times de cruzadas nas divisões, que tinham Estrada 1, Vila 129, que é a famosa Vila 129, Bode, Vila Bode, Estrada 8 e Estrada 10. Então formavam-se cruzadas e eu era um dos mais novos também, eu, Zé Maia e outros colegas éramos jogadores da cruzada. Mas tinha o time principal propriamente dito, e eu de vez em quando estava jogando no meio desses caras que eram os feras também de Belterra. E aí veio para Santarém jogando São Francisco. Em 1959, 60 eu estudei no São Francisco, Colégio São Francisco de Padres e Freiras, você sabe disso. Sim. Eu tinha estudado no Santo Antônio em Belterra também, também. Colégio de Padres e Freiras, no São Francisco de Padres e Freiras, e nesse momento eu tinha um colega meu que jogava já no aspirante do São Francisco, chamado Rilmar. Rilmar era o que a turma chamava no apelido de futebol, barrigudinho. O cara era ponta esquerda, tinha uma potência muito forte com o pé canhoto. E ele me convidou para jogar no São Francisco. Aí não fui. Eu ia só assistir os treinos do São Francisco com aquele fenômeno de jogadores, né? E no decorrer do tempo fui para estudar no Dom Amando, já treinando no São Francisco esporadicamente. Mas ainda não tinha nada inscrito, né? E o meu irmão é que assinou mais ou menos uma autorização para eu jogar no aspirante. Era aspirante naquela época. Então, às vezes eu fico imaginando assim, eu peguei muito sol das 2 horas da tarde para jogar futebol. Inclusive naquela época, quando marcava uma partida que chamava preliminar, chamada esfria-sol. Esfria-sol, exatamente. E é para depois o time principal entrar quando o sol já estava mais 3h40 o time principal chegava. Exato. Osvaldo, eu posso contar uma curiosidade? Boa, rápido, vai lá. Eu saía titular da sede, atrás da Câmara, hoje o Teatro Vitória, novamente o Teatro Vitória, naquela época também era o Teatro Vitória, depois passou a ser Câmara e depois voltou a ser o Teatro Vitória. Então tinha uma sede, atrás da sede da Câmara, do Teatro Vitória no caso, e nós nos preparávamos
para jogar no estádio. No meio do caminhar da sede para o estádio, eu era barrado na rua. Porque eu era um pequeno do time, né? Então eu vou contar uma história logo, porque, olha, veja bem, você disse que nasceu em 1946, né? Aí que você veio para cá, começar a jogar. Eu sei que nessa época eu comecei a ouvir o nome de Navarrinho quando eu morava na Arapixuna, era criança lá, 7, 8 anos de idade, e eu ouvia as transmissões de futebol através da Rádio Rural, naquela época, a Rádio Educadora, lá do Osmar Simões, de saudosa memória, era o comandante da equipe esportiva lá. E eu me lembro que nessa época tinha um medicamento, uma pílulazinha que era chamada pílula da vida. Todas as famílias sempre tinham em casa, porque ela, qualquer problema com a criança aí, pílula da vida. Resolvia. É um problema de destino, pílula da vida. E o nosso saudoso Osmar Simões sempre foi um cara muito alegre, muito comunicativo, e ele às vezes dava aquelas denominações, aqueles apelidos, né, aos jogadores. E num jogo, eu lembro ele podia dizer, esse aí é o Wilson Navarro, ele falava grosso, esse aí é o Wilson Navarro, ele é parecido uma pílula da vida, é pequenino, mas resolve. É verdade. E eu lembro daquele jogo, falar logo do jogo aí, marcou, foi Madureira e São Francisco, Madureira do Rio de Janeiro e São Francisco, que você fez os 2 gols. Até às vezes, Oswaldo, eu fico assim um pouco contrariado, porque de repente foi um grande jogo que marcou o Navarrinho. E parece-me que só isto que ficou na história. Não, mas eu fui bem claro, eu disse que ele marcou porque foi... Não estou dizendo que você... Você tem uma história longa e brilhou em hoje. Eu digo porque o jogo marcou, porque era com um time... Não, eu não falo isso para você, eu falo isso para a maioria das pessoas e quem está me ouvindo, vai me ouvir futuramente, né? Olha, eu não joguei bem só naquele dia. Não, modéstia à parte não. Sim. E parece-me que foi só o que marcou a história do Navarrinho no futebol santareno, tá entendendo? Só para comentar. Oswaldo, eu provo. E quero questionamento com alguns colegas que foram também grandes jogadores. Que foram grandes jogadores. Também não, que foram grandes jogadores, porque eu não sei se eu fui. O jogador que mais fez gols contra time de fora, na minha concepção, chama-se Wilson Navarro. E tem um lado interessante. Aí fica só caracterizado que foi só contra o Paysandu. Então só 2. Tá entendendo? Eu fiz 2 contra o Paysandu, contra o Madureira, 2 contra a Tuna. Olha, só aí tem 6 gols. Eu fiz um contra o Clube do Remo e fiz contra o Paysandu em Belém de cabeça, imagina. Olha. Não está entendendo? Imagina. Porque a minha história também, ela se confunde um pouco, por quê? Porque depois você era garoto. Eu era garoto, eu vim para Santarém e depois virei narrador de futebol. Eu lembro muito bem disso. Então eu narrei muitos gols seus aqui, narrei muitos jogos seus. Com muita alegria eu registro isso aí. Bem, mas então você jogou só no São Francisco, mas fez parte também da seleção santarena, que disputou vários jogos intermunicipais e tudo. A primeira seleção que eu fui convocado, o estádio estava fechado. Em 1967, não sei se você lembra disso. O estádio fechou porque o Elinaldo Barbosa era o prefeito e deu uma movimentada, que ele era apaixonado tanto quanto o Everaldo Martins. Ele foi fechado para uma ampla reforma, inclusive com gramado e tudo. Durou quase um ano, propriamente dito, até mais, porque falei com o Dr. Rui Chagas, o Dr. Rui Caroço, nosso amigo, e ele disse que tinha uma diferença de 3 metros do paramento nosso portado e lá para outra rua de baixo, né? De diferença, olha só. Então, nós nem notávamos isso subindo aquela serra, tá entendendo? E no momento que voltou o estádio, novamente para a função do futebol, foi em 2 de junho de 68, o São Raimundo jogou contra o Madureira e empatou. Ninguém inaugurou as traves, né? E o próprio estádio, aquela coisa toda. E eu lembro muito bem que o comércio estava jogando prêmios para Deus e o mundo, quem fizesse os gols, inaugurasse as traves. Ora, poderia ser um jogador do Madureira. Eu tive a sorte, a bênção de Deus, né? De sorte não, Deus nos abençoou, né? Fiz o gol na travessa da rua Mendonça Furtado e na outra, na de baixo também, no primeiro e segundo tempo.
E o Madureira depois fez 2-1 porque já estava levando um sufoco, propriamente dito. Mas Oswaldo também foi sufoco depois no segundo tempo em cima de nós. Porque eles botaram ferrado em cima da gente. Né? E tu sabes que naquela época jogadores do Rio não tinha tão baixinho não. Eram jogadores muito altos. Você lembra o nome do lateral lá que marcava? Não? Ele era bem alto. Eu lembro muito bem do Otto. Do Otto, que era o zagueiro central e usava uma suíça. E o outro era o tal de Sapatão, se eu não me engano, que jogava também, que jogou no Bahia, né? E quem ia pegar na bola do primeiro gol seria o lateral direito, que eu não sei quem é o nome dele. Era ele que ia pegar na bola. Só que no momento que o Antônio José, que jogou por nós, que trabalhava num banco aqui em Santarém, nem era jogador, jogou no Clube do Rio, provavelmente, jogava ali de Castanhal, esse rapaz. E ele lançou para mim. Mas o Otto ia pegar, antecipou e tocou a bola e a bola passou de raspão e cobriu o lateral direito. Sobrou para você? Sobrou, arriei no peito. Matou no peito, desceu na grama. Oswaldo, sem sacanagem, eu parei, tá aqui, mano. Tá aqui a bola e vem, garoto. Aí eu balancei o corpo, o homem correu pro meio. Aí ninguém mais me parou, Oswaldo. Eu lembro de um gol do Neymar, que ele fez pelo Santos contra o Flamengo. O Flamengo ganhou, depois virou o jogo. Mais ou menos assim, eu saí driblando Deus e o mundo. Driblei o goleiro e fiz o gol. Tá certo. Lembro que na comemoração estourou aquela música lá, quando estava comemorando lá, São Francisco. Madureira chorou. Madureira chorou. Madureira chorou de novo. Foi carnaval, foi carnaval em pleno mês de junho em Santarém, né? No momento que o carnaval tinha passado, 3, 4, 5 meses depois, houve carnaval em Santarém. Bem, sua carreira prosseguiu, você foi campeão várias vezes, santareno, né? Fui campeão. Jogou também em outro clube? Chegou a jogar aqui? Aqui em Santarém eu joguei amistosamente, porque eu não sei o que se passava na mente dos colegas para lá, né? Traz o Navarrinho. E eu joguei no Fluminense em Belterra, com o Bendelac, inclusive, tá entendendo? Com o Zequinha França, que é o lateral direito do Fluminense na época. Nós fomos jogar. O Edmar me convidou, o Edmar estava no Fluminense nessa época, e eu tinha vindo de Manaus, né? Aí ele me convidou para jogar pelo Fluminense. Joguei no São Cristóvão amistosamente também, contra o time de Alenquer, ganhamos de 5-1. Então sempre eu era convidado. Você era requisitado para jogar em outros times. Mas a minha prisão era o São Francisco. Naquele momento, até se dizia, não era eu o apaixonado, era o meu irmão. O meu irmão era apaixonado pelo São Francisco. E uma certa vez eu cheguei com ele e disse que o treinador do América tinha me convidado para jogar no São Francisco. Quando eu era garoto, né? Eu disse, olha, eu não vou pegar nunca titular no São Francisco, porque eu sei quem era o time, Oswaldo. O plantel era bom demais. O plantel era muito bom. Lili e Galo. Goleiro. Lateral direito, Pedrinho Araújo. Não vi daquela época. Bom, era muito bom. Zagueiro central, João. Quarto zagueiro, Coruja. Lateral esquerdo, Mundinho. Ou Joseli. O que eu vou fazer aqui? Ainda tinha mais laterais, já tinha o Erma ainda. Então esses caras, e eram só grandes. Meio de campo, Chico Imbiribe e Pão Doce. Ainda tinha outros caras que tinham também circulando esses dois. Mas eram os caras que eram feras. Aloísio, no INSS, não sei se você lembra. E o Rui Sebinho ainda vinha de Belterra. Vinha o Bimba de Belterra, tinha o Afonso, Edivar e Tovinho. O que eu vou fazer nesse time? Quando o rapaz do América me convidou lá no Dom Amando, Wilcínio, bora pro América. Eu me empolguei. Oswaldo, na hora do almoço, meu irmão na cabeceira, a mamãe aqui, e eu aqui do lado do meu irmão, e as minhas 2 irmãs aqui. Aí eu, empolgado, disse, eu tenho uma notícia para vocês. Que é? Eu vou pro América. Eu vou pro América, que eu tive convite lá. O meu irmão nem vacilou. Ele disse assim, se tu fores para outro time que não for o São Francisco, nunca mais tu almoças aqui. Olha a história aí. Ou era o amor pelo clube, né? E a gente respeitava os pais, né? E irmão principalmente, porque ele que era meu pai. Sim. Aí eu ainda empurrei o prato do bucho, mano querido. Do bucho com feijão, tu tá entendendo? Empurrei. Então não quero mais. Quando eu rodeei aqui, a mamãe disse, senta e respeita o teu irmão. E obedece.
eu vim e fui comer meu prato com feijão com cola. A gente teria muita coisa a conversar aqui, mas eu acho que é importante, nosso objetivo é levar a história para o pessoal que jogou na época, para os torcedores que conheceram na época e para os novos agora que não conheceram, não conheciam e que agora estão sabendo que nós tivemos uma carreira brilhante sua no futebol santareno. Bem, aí encerrou a carreira, você lembra que ano você parou? Isso aí, início de 1976, eu joguei uma certa vez pelo São Raimundo, foi mais ou menos assim, já quase no encerramento de carreira. Aí eu fiz um gol de cabeça e o Petróleo outro. O Pedrinho, que era um moreninho do Maranhão, fez os dois do São Francisco, empatou esse jogo. E o Zé Lopes disse que eu ia para o Raimundo para barrar o Petróleo. Eu me assustei, né? Pô, não foi isso que nós combinamos, era um tal de caça-níquel que eles iam fazer. Quando foi pela manhã, segunda-feira, o Nando, que era zagueiro do lateral direito do São Francisco, apareceu em casa cedo mesmo, às 6h45, eu estava me preparando para trabalhar na empresa que eu trabalhava, Jonasa, Joaquim Fonseca Navegação, Indústria, Comércio, Sociedade Anônima. Eu vim transferido de Manaus, né? Aí, o seu Agostinho quer falar contigo. O seu Agostinho foi um pai querido para todos nós naquela época, como foi o Chico. Aí eu cheguei no seu Agostinho, lá na loja dele, e o Nando disse: seu Agostinho, o homem está aí. Aí o seu Agostinho veio: sobe aqui, garotinho. E eu fui subindo a escada. Rapaz, no último degrau, o seu Agostinho disse uma frase: não se fala mais em São Raimundo aqui. A partir de amanhã você volta a treinar. Já em 76, né? Eu comecei a treinar, mas Oswaldo começou a chegar também muitos garotos. Eu estava com 29 anos, Oswaldo, eu tinha condição de jogo. E eu, no próprio em 75, eu já não era mais titular, porque eu já tinha família, eu trabalhava também na Jonasa, e era um corre-corre na minha vida. E eu sentia que, não que eu estivesse atrapalhando, mas eu estava com já reserva. Aí veio, Oswaldo, eu era apaixonado pelo São Francisco naquele momento, que eu não, nem treinador de fora eu queria que fosse, treinou o São Raimundo, não tinha que treinar no São Francisco, era a minha concepção de garoto, de rapaz, de adolescente, de homem. Eu digo, não, tem que ser do São Francisco. Aí começou a aparecer alguns treinadores e eu já não ia mais assiduamente. Eu até disse para Bidala, estou parando. Ei, Navarro, tu ainda joga muito e tal. Não, parei. Não era mais aquele prazer imenso que a gente tinha no passado. Certo. Bem, e antes de terminar, vamos falar agora rapidinho aí da sua carreira, porque você terminou e você somente estudou e tal, e hoje está como professor no modular. Essa é a sua vida hoje. Hoje eu já estudava, conforme falei, estudei no Dom Mano também, né, e depois estudei no Álvaro Adolfo. E tinha sempre vontade de fazer o vestibular, né, mas era um problema, fora, né, em Belém. Depois de 11 anos que me formei, terminei o nível superior, o científico no Dom Mano, né, eu fui fazer contabilidade no Álvaro Adolfo e não parei de estudar porque eu tinha uma mãe que me cobrava e a minha irmã. A minha mãe dizia: vai estudar, vagabundo, que futebol não te dá camisa. E eu coloquei aquilo na cabeça, realmente. Eu vou até contar assim, e a pessoa, eu sendo vigia de festa com esse meu tamanhão, né, eu ia apanhar, o primeiro a apanhar. Então, seria um leãozinho de chácara. Com certeza. Aí houve a primeira turma na UFPA, aqui em Santarém. Eu me empolguei. Eu mesmo, Paulo, tive coragem, vou me inscrever e tal. Fui lá no Álvaro Adolfo, tinha gente pra caramba e eu fiz a prova, passei. Estudei os 4 anos, passei direto também nos 4 anos, graças a Deus, na Universidade Federal do Pará. E eu comecei a trabalhar no município, como professor, né? E depois houve o concurso. Fui para Belém fazer esse concurso e passei também na prova, mas queriam me levar para Icoraci, lá que era o centro da educação de Belém. Eu disse que eu não ia. E fiquei realmente no estado aqui em Santarém, né? E hoje? Eu fui aposentado em 2010, estou aposentado, me mudei para Belterra, em 2006 fui para Belterra, e hoje eu estava em Belterra uma certa vez, tocou o meu telefone, fui atender, era a professora Esther, contratando novamente para o estado.
Aí eu disse, só vou se for para indígena. Ela disse, mas é para lá, Pra lá mesmo, te quero Deus quer. mesmo, garoto. E hoje você está atuando lá. Até hoje, desde 2010, 11 anos, voltei a trabalhar. Dizem que dinheiro é bom, né, Oswaldo? É, muito bom. Bem, estamos conversando aqui, encerrando praticamente a nossa conversa com o Navarrini. E rapidinho aí, família, né? Hoje você já tem filho, já formado e tal. Rapidinho, só esse finalzinho aí. Tá, eu tenho filho com a minha primeira esposa, Marlene, o Ali Júnior, Milene e Elcilene, e com a minha esposa atual, a Josileia, tenho Beatrice, Vitória de Cristo e Maria Heloíse, são as duas filhas que tenho. Vivo muito bem, graças a Deus, me dou muito bem com a primeira esposa. São 2 filhos só? Sexo masculino? 2 filhos. 2. Algum joga bola ou não? Não. Estudaram, seguiram outra coisa. seguiram outra vida. Estão vivendo já também as suas vidas nas suas particularidades. Dê sua mensagem final aí para esses jovens que estão aí e não pensam na vida e às vezes vão para o caminho da droga. Recado do Navarrini. Eu até questiono essa situação de drogas e questiono também, porque eu trabalho com filosofia e sociologia, 2 disciplinas que analisam muito o ser humano, tá entendendo, Oswaldo? E às vezes fico triste e decepcionado porque também me encontro com alguns colegas meus da educação. O que eu vejo hoje, alunos não levando a sério a educação, escrevendo errado, sabe, é uma tristeza. Não estou dizendo que nós temos que ser perfeitos, mas pelo menos procurar se interessar um pouquinho mais para viver. Porque aqui nós somos 3 pessoas que estamos aqui, com certeza absoluta, de famílias pobres. Com certeza. E nós somos o que somos hoje em dia. Bem, estamos encerrando essa parte aqui da história do Wilson Navarro, mas brevemente ele estará aqui encerrando essa conversa. Ele diz: estou escrevendo um livro contando a minha história, é isso? Eu já escrevi esse livro. O que falta mesmo é talvez uma editora, conversar até, procurar realmente, não tive ainda essa paciência, nem tempo também, né? Mas já escrevi um livro, está mais ou menos, eu tenho algumas fotos, não fui jogador de foto, eu fui jogador de jogar. Tá bom, foi muito bom conversar aqui com o Wilson Navarro, hoje o professor Wilson Navarro, que tantas glórias deu ao futebol santareno. E a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você. Eu agradeço.